Olá pessoal, estamos aqui de volta no DCS World. Estamos aqui no maior, mais pesado, melhor e, na minha opinião, mais bonito avião naval já construído, F-14 Tomcat. A gente vai sair com ele aqui, só fazer uma firulinha aqui. Firula estilo Tom Cruise. Menu, Ground Crew, salute, ó. Tá. Continência pros caras. Potência máxima, vambora. Beleza, fomos lançados do porta-aviões. Vambora, vamos subir aqui. Então, o que é o F-14, pessoal? O F-14 é um avião de caça, é claro, né? Mas é um avião de enflechamento variável, que o professor falou lá. Então, o F-14 é interessante pelo seguinte, porque a gente tem todos os truques do livro, né, como se diz em inglês, né? All the tricks in the book. Então vamos analisar aqui. Então ele é um avião que está subsônico, ele chega até supersônico Mach 2, ele chega 2 vezes a velocidade. Então vamos olhar algumas coisas importantes aqui, alguns truques do F-14. Primeiro vamos olhar para a asa dele. A asa dele agora, no momento, está enflechada em 20 graus, tá? O enflechamento dessa asa no momento é 20 graus. O que a gente vê na asa dele aqui? A gente vê que é uma asa alongada. Se você olhar aqui a envergadura dela em relação à corda, você vai ver que ela tem uma asa bastante alongada. Qual que é a vantagem da asa alongada? Vamos olhar lá no livro do Taylor, página 70. Significa que o alongamento, né, ele diminui o arrasto induzido. A gente tem que tomar muito cuidado com qual arrasto a gente está falando. O alongamento ele reduz o arrasto induzido. Beleza, pessoal? Então a gente tem que olhar esse negócio aqui, tá? Então esse é o F-14. À medida que eu acelerar ele aqui, a gente vai ver as asas dele começando a enflechar. Estou voando. Estou acelerando. Esse negócio de ver a velocidade aqui dele é muito ruim. Então aqui a gente tem em nós e a partir de um momento ele começa a medir número de Mach aqui, entendeu? Então nós 100, 120, 150, 200 e a partir do momento ele começa a virar para número de Mach. Então vamos acelerar o bicho aqui para a gente ver. Então, primeira coisa, ele usa uma asa de grande envergadura e bastante alongada para reduzir o arrasto induzido. Acelerando, estamos subindo e acelerando. Ó, já estou em Mach 1.4, Mach 1.5, Mach 1.6. O que aconteceu com a minha asa? Nada. A minha asa continua sendo uma asa subsônica. Eu ainda estou subsônico, não estou supersônico ainda. Continua sendo uma asa alongada. Então, continuando subindo. Mach 1.6, deixa eu nivelar ele aqui. Ele é arisco que só. Vamos lá, continuando subindo a velocidade. Subindo, subindo, acelerando. A asa ainda continua como uma asa subsônica. Agora a asa começou a mexer, ó. Que interessante. A gente vai ver que a asa começou a mexer, ó. Ela começou a enflechar para trás. Por quê? Porque eu já estou no Mach 0.7 e ele já começa a sentir os efeitos transônicos. Por que eu enflecho a asa, pessoal? Eu enflecho a asa, deixa eu lá, asa enflechada. Aquela coisa que eu falei para vocês, ler gráfico, o que é? Sempre uma coisa em função da outra. Então aqui é o arrasto em função do número de Mach, né? Aqui o arrasto não é o arrasto induzido, é o arrasto de onda, né? Causado pelos efeitos da compressibilidade. Essa aqui é a página 96 do Taylor, tá? Aqui eu tenho o seguinte, que uma asa enflechada vai atrasar a formação das ondas de choque, né, encontradas no fluxo transônico e para um número mais alto de Mach, para um número de Mach. Então, à medida que eu começo a subir com o número de Mach, esse é um gráfico CD Mach Number. Lembra do gráfico passado? A gente faz, o que é? O CD muda em função do número de Mach. Então, à medida que eu subo o número de Mach, meu arrasto de onda sobe, né? Eu enflechando a asa, o que ele faz?
ele faz aparecer o arrasto de onda mais tarde e esse arrasto é menor. O que o F14 está fazendo no momento? Ele estava com um flechamento de 20, agora já está com um flechamento de pouco mais de 30. Aqui ele está no automático, ele está no enflechamento pouco mais de 30. Por quê? Porque ele já está enflechando a asa, mesmo subsônico, para diminuir os efeitos aqui de arrasto e postergar os efeitos, né? Fazer um arrasto menor e postergar os efeitos aqui. Tá? Outro efeito que ele faz também, como eu estou subsônico aqui, ele faz... Ah tá, tá aqui. O que o flechamento da asa faz, pessoal? O flechamento da asa faz, começa a formar aquele ainda não formou, né? Mas começa a formar aquele cone e o enflechamento evita que essa onda de choque atinja aqui as minhas superfícies de controle. Vamos lá no F14, como ele está enflechando as asas, está começando a formar, imagina que está começando a formar uma onda de choque, um cone de onda de choque lá na frente, ainda é um cone bem largão, assim, com a base bem larga, mas ele já está protegendo a superfície de controle na ponta da asa. Vou soltar aqui e vou continuar acelerando, a gente vai ver as asas enflechando. Dá uma olhadinha aqui se eu tô coisa, ó. Tô lá, ponto 8, asa enflechando. A asa começa a enflechar automaticamente. Ponto 9. Vou chegar lá em ponto 9 e minha asa está enflechando. Né? O que eu estou fazendo? Estou protegendo minhas superfícies de controle da onda de choque que está se formando lá na frente. Ainda não fiquei supersônico. Estou lá, estou em ponto 9. Né? Vamos acelerando. 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 Ah, ele está tremendo. Tá vendo que o avião está tremendo? É porque está sofrendo os efeitos de buffeting já. Ó, já estou em Mach 1, ó, como que a minha asa está enflechada, entendeu? O que aconteceu aqui? Todos os truques possíveis de imaginar a aerodinâmica está acontecendo aqui. O que ele fez? Primeiro, ele enflechou bastante a asa para fugir dos efeitos, né, de onda de choque formado lá no nariz. Então, como a gente vê no desenho aqui, à medida que a gente vai aumentando a velocidade, essa onda de choque vai ficando mais fina, né? Então eu tenho que enflechar mais a asa, foi isso que o F14 fez lá. O que mais que o F14 fez que é interessante? Deixa eu pegar aqui a página 96. Tá, já falei disso. Aqui a corda, né? A corda aumentou, porque a corda a gente sempre mede com relação ao vetor normal, né? Então, quando eu estava com a asa não enflechada, a corda era desse tamanho. Agora, com a asa enflechada, a corda aumentou, né? Eu aumentei a corda. Isso tem a ver com aqui, ó, tá falando aqui, Low Aspect Ratio, na página 98. Tá falando o seguinte, quando eu faço uma asa menos alongada, lembra que quando ele estava com a asa bastante enflechada, ele estava bastante alongado. Eu tinha uma envergadura grande por uma corda pequena. Agora, eu tenho uma asa de baixo alongamento, eu tenho uma asa de Low Aspect Ratio. O que acontece? Porque eu tenho uma asa de pouca envergadura com uma corda grande, né? Porque a hora que eu enflechei a asa, a corda que era reta aqui, agora é uma corda transversal aqui, assim. Vamos olhar no avião lá para a gente entender. Então, o que aconteceu aqui? Eu diminuí agora, antes eu tinha uma asa de grande alongamento, de High Aspect Ratio, né? De bastante envergadura para pouca corda. Agora o que eu tenho? Eu tenho uma asa de pouca envergadura, pequena envergadura para bastante corda. Se você imaginar aqui na asa, por exemplo, pega essa ranhura aqui do slat aqui, essa ranhura aqui na frente do slat aqui, que divide os slats no meio aqui. Se você fizer um traço reto, né, em relação aqui do bordo de ataque para o bordo de fuga, pena que eu não consigo desenhar aqui, né, para explicar melhor, mas se imaginar assim que você tenha uma linha reta do bordo de ataque para o bordo de fuga, você vai ver que a corda aumentou. Então você tem uma asa de
menor envergadura com uma corda maior. E isso ajuda no voo supersônico, tá, pessoal? Tá lá no Taylor, página 98. Isso diminui o arrasto induzido. Então agora eu estou supersônico. Ele usa todos os truques do livro, né? Todos os truques possíveis para diminuir o arrasto. Então vou deixar ele voar aqui. Ele está voando. Aquela história. Sem som, porque eu estou supersônico. Com som atrás, porque o som está para trás. Vamos ver ele aqui. O estrondo dele, estrondo sônico. Então, supersônico e a velocidade aumentando, né? Esse bicho aqui eu já estou 1.2 a 26 mil pés. Se eu subir mais ainda para 35 mil, 40 mil pés, eu chego a Mach 2 fácil nesse avião. Então esse avião é incrível, pessoal, porque esse avião tem as asas. Ó, as asas agora elas estão no ângulo de sweep, né? Um ângulo de flechamento 68 graus. Ele está tremendo porque ele está sofrendo os efeitos de buffeting, tá? Então vamos diminuir a velocidade aqui e vamos ver o que acontece com a asa lá. A asa não começou a se mexer ainda, né? E a asa, essa asa o que é? É uma solução de compromisso, né? Que a gente vê naquele gráfico lá que o professor mostrou pra gente lá. Que é um gráfico, ela é uma solução de compromisso. Ó. Eu ainda estou muito rápido, assim de Mach 1, ele ainda está flechado. Para diminuir o arrasto de onda, né? E ele está ainda enflechado. Deixa eu só começar a diminuir a velocidade aqui. Esperar um pouquinho que ele já diminui a velocidade. Se alguém se perguntar, vamos lá, estamos no Mach 1, estou começando a diminuir a velocidade, vamos olhar para a asa, que a asa ainda continua enflechada. 68 graus de enflechamento. O que começa a acontecer com a asa aqui? Daqui a pouco, estou perdendo velocidade, a asa vai começar a desenflechar. Ó. Por que ele está fazendo isso? Para agora eu não tenho mais o perigo, né? Do cone supersônico, de nada, estou perdendo velocidade, eu preciso de sustentação. E o que acontece quando eu estou subsônico? Eu preciso ter uma asa mais alongada, então eu preciso de aumentar a envergadura e diminuir a corda. Quando eu aumento, quando eu desinflecho a asa, o que eu tenho? Eu tenho uma envergadura maior e uma corda menor. Então, olha, está desinflechando, olhando lá no mostrador dele. Olhando aqui no mostrador dele, ó, tá vendo que ele está desinflechando a asa aqui. Para quem gosta de engenharia aeronáutica, pessoal, isso aqui é uma obra de engenharia maravilhosa, ó, tá vendo? A asa está desinflechando. Então, a asa está desinflechando. Isso aí, agora vamos olhar o F-18 no pouso. Então, pessoal, vamos voltar aqui no F-14, só para mostrar aqui todos os truques do livro que o F-14 tem, né? Aqui nós temos um F-14 já em configuração para pouso, lá está o porta-aviões. Se alguém perguntar, não sou eu pilotando, porque eu realmente, eu realmente sou muito ruim para pousar em porta-aviões. Mas enfim, isso aqui é inteligência artificial pousando. Mas vamos lá. Então o F-14 tem uma asa enflechada, alongada, tudo aquilo que a gente falou, mas ele tem algumas coisas interessantes também, ó. Ele tem flaps, tá vendo? Flaps gigantescos aqui, ó, atrás, ó. Tá vendo? A asa dele é lisinha, na hora do pouso ele baixa esses flaps. O que o flap faz, pessoal? O flap ele muda, olhando de lado. Ele muda o arqueamento da asa, ó, tá vendo? A asa era retinha, ele muda o arqueamento da asa. E no caso aqui do F-14, ele muda também a área da asa, né? Então, se a gente olhar lá no livro, o gráfico está na página 76. Qual que é o efeito do flap? Normal airfoil, increased camber, né? Eu mudo aqui o arqueamento da asa. Então, olhando aqui de lado, olhando de ladinho, o que eu tenho aqui? Arqueamento maior, ó, da asa, né? Tem uma asa e um arqueamento maior. Beleza? Então,
que acontece? Olhando o gráfico, né? Um gráfico CL alfa, CL versus alfa, aquela coisa. O CL muda em relação ao alfa. Então, se o alfa muda, eu olho lá no Y, o CL muda. Então, uma asa normal, à medida que eu subo o ângulo de ataque, o CL aumenta, né? O que a asa flapeada faz? Ele é paralelo à curva normal aqui de um aerofólio normal, ele é paralelo. Ele me diz o seguinte, que para o mesmo ângulo de ataque, para o mesmo ângulo de ataque, eu tenho um CL maior. Então é importante o seguinte, o flap ele não aumenta o ângulo de ataque, ele só faz o seguinte, ele faz com que para o mesmo ângulo de ataque eu tenha um CL maior. Então se eu vou dizer que eu tinha um ângulo de ataque de 2 aqui, eu tinha uma sustentação, sei lá, de 10, aqui no mesmo ângulo de ataque de 2 eu tenho uma sustentação, sei lá, de 15, entendeu? Até o CL max aqui é a mesma coisa, para o mesmo ângulo de ataque, ó, eu tenho o quê? Eu tinha um CL máximo normal abaixo, né? Menor. Agora com a asa flapeada, eu tenho o quê? Eu tenho um CL, eu tenho, por mesmo ângulo de ataque, eu tenho um CL maior. Ó. Tá vendo? Então, esse é o efeito do flap. O F14 ele usa tudo isso mais um pouco. Deixa o F14 fazer a curvinha dele aqui. Ele vai fazer a curva, ele está diminuindo a velocidade. Olha, ele está mantendo um ângulo de ataque bem alto. E por que ele está mantendo um ângulo de ataque bem alto? Porque ele tem esses caras aqui na frente, os slats e os slots. Tá vendo? Ó? Até consigo ver ali o mar por baixo. Quando eu abaixo os flaps, ele abaixa essa parte da frente também. Se você olhar antes no vídeo, não tinha essa parte vermelha aqui aparecendo. Esses são os slats, eles desceram, ó. Tá vendo o perfil deles aqui, ó? Eles desceram. Deixa eu até dar um pausa pra gente olhar melhor. Ó, o slat ele desceu, ele andou para frente. Então esse slat ele abre o que aqui na asa? Abre um slot, ó. Abre um slot, ele abre um espaço entre a asa e o bordo de ataque. Qual que é o efeito desse negócio aqui? O slat, cadê o slat? Ele está na página, acho que está para a página para cima aqui. O slat, ele está aqui a explicação na página 74. Ele energiza, né, a camada limite, né, e faz com que o ar passe pelo slot. Então, ele energiza a camada limite, né, e retarda a separação, ele posterga a separação da camada limite do aerofólio. E o que ele faz? Ele permite que eu tenha um ângulo de ataque maior. Então, o flap, ele não aumenta o ângulo de ataque. Ele só diz que, por meu ângulo de ataque, eu tenho um CL maior. O slat, não. O slat e o slot, né? Ele faz com que eu tenha um ângulo de ataque maior. Então, para o mesmo ângulo de ataque, mesmo CL, mas ele permite que eu tenha um ângulo de ataque maior. E ângulo de ataque maior, um CL maior. Então, o F14 ele usa os dois. Avião comercial também usa, mas é difícil de ver aqui no simulador. Eu uso o F14 porque ele é um exemplo bom, porque ele tem tudo e mais um pouco acontecendo nele. Né? Então ele vai fazer a curva final. Ele vai lá para o final no porta-aviões. Qual que é a vantagem de eu ter flap, slat, slot, toda essa turma aqui no meu avião, né? Qual que é a grande vantagem? Vamos lá para o Wikipedia. Momentos de tensão. Aqui. Porque a fórmula de lift, né, a fórmula de sustentação é meio de ρv ao quadrado, a área e o CL. Então, o que acontece? O ρ é constante. Vou manter o V constante aqui. A área, se eu flapeio, eu posso aumentar o CL. Se eu aumento o camber, se eu aumento o arqueamento, eu aumento o CL, certo? Se eu aumento a área com o flap, eu aumento o CL, certo? Então aumenta o meu lift aqui, aumenta o meu lift. O CL também depende do ângulo de ataque. Então o slat, o que ele faz? O slat, ele aumenta o alfa, aumenta meu CL. Se o resto aqui se manter constante, né, minha sustentação aumenta. A questão é que eu não quero que a sustentação aumente, né?
eu quero que a sustentação se mantenha a mesma. Então, se eu mantiver constante a sustentação, o ρ constante, a área eu já aumentei, o CL eu aumentei, para o lift se manter constante, quem que vai ter que diminuir aqui? Então, se eu quero um L constante, não quero aumentar o L, aumentei a área, aumentei o CL, o ρ também é constante, quem que vai diminuir? A velocidade vai diminuir. Então, a importância do slat, do flap, que se eles aumentam o meu coeficiente de lift, se eles aumentam meu coeficiente de sustentação, e se eu quero manter todo o resto constante, a minha velocidade diminui. Então, isso que é importante, por exemplo, aqui no F-14. A gente vê isso aqui no F-14. Esse aqui é um avião que a gente estava voando a Mach 1, um avião que chega a Mach 2. Só que eu preciso ter uma velocidade relativamente baixa na hora de pousar. Então, se a gente vê aqui na barra aqui embaixo, ele está com uma velocidade indicada de 161 nós. Então, na hora de pousar, ele tem uma velocidade menor para a mesma sustentação. Se ele não tivesse esses dispositivos hipersustentadores, ele pousaria aí a 200, 220 nós, alguma coisa assim. Então ele está lá, vai chegar lá, ó, final lá do porta-aviões. Ele está com o gancho aqui para baixo, tem um gancho que se engancha ali nos cabos. Ele vai corrigir que ele está errado. Vamos ver se ele engancha. Cachorro! Nossa, pegou o 2, ó. Agora ele vai fechar os flaps. E os slats também vão fechar. E ele enflecha as asas, por quê? Porque para caber no porta-aviões, né? Ele não anda, não pode andar no porta-aviões com as asas abertas, né? É só para poder caber no porta-aviões. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar. O F-14 é bem interessante. Porque ele faz todos os truques, mostra tudo, né, num avião só. Obrigado por assistir, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.